foi que você chegou na estrutura do Balé Popular do Recife? Ou seja, qual é a sua primeira memória do Balé Popular do Recife? Eu tenho duas memórias que ficaram, né? Mamãe comentava que eu já tinha assistido várias apresentações do balé, mas eu recordo uma do balé num festival que houve em Gaibu, um palco armado lá no... Assim, eu devia ter meus 12, 13 anos. E foi uma memória muito engraçada, porque eu estava muito mal, com só fortes dores no ouvido. E aquilo ali me cantando, e o ouvido doendo, e aquilo ali foi uma coisa que meio que marcou muito por conta disso. De muita vontade de assistir, estar ali ainda, porque fiquei encantada. E era um palco alto, e eu lembro muito que eu via ficava prestando atenção muito nas pisadas, nas marcações. E aquilo ali me marcou muito. Acho que alguns anos depois, acho que 2 anos depois, mais ou menos, eu recebi um convite, foi uma coisa super por acaso, para assistir o Olinda Olinda. E, na verdade, a decisão que eu tomei de procurar o balé, porque eles divulgaram que tinha escola, foi assistir, na verdade, o Brasílica, né? Eles explicaram que era um grupo infanto-juvenil do balé, apresentava um pouco do histórico do balé, antes de começar a apresentação. Então, eu me encantei pela proposta da dança brasílica, né? E pronto, foi esses 2 momentos. Mas eu recordo que eu comentei com a mamãe, ela disse, você já assistiu várias vezes e tentou puxar pela minha lembrança, mas de fato só foram esses 2 momentos que tinham me marcado até então. Até eu tomar a decisão de buscar a escola lá, o Rua do Sossego. E quanto tempo depois você começou a fazer aula? Ah, foi rápido. Foi coisa no mesmo mês, assim, foi uma apresentação, talvez tenha só esperado terminar o mês. Eu lembro que minha avó, né, vovó, eu quero, vamos embora. Tomou pelo braço e nós fomos. Inclusive ela era minha patrocinadora, ela era que pagava o meu balé. Foi um ano de Centro Cultural Brasílica, todos aqueles festivais, né? Mas foi muito rápido mesmo, foi no mesmo mês praticamente da apresentação. Não demorou não. Foi. E depois aí você fez um ano de Centro Cultural, e aí depois já fez o teste. Como foi esse processo aluna? Esse processo, eu tinha aula pela manhã, que eu lembro que à tarde eu estava fazendo cursinho, estava terminando o colégio, e fazia aula pela manhã com a Ana Miranda. Já existia aquela proposta dos festivais, né, dos ciclos, e encerrando o ciclo, uma apresentação. E eu já estava terminando esse ciclo de um ano, quando eu fui pagar a inscrição, e Mabel, que estava lá na recepção no dia, perguntou por que eu não transferia, porque eu não me inscrevia no preparatório para o Balé Popular do Recife, já que eu tinha idade para fazer. E eu nem sabia que tinha balé, né? Nem sabia do preparatório, nada. Então foi Mabel que, olha, sim, faça, sugeri, eu também dei uma força, você tem idade, você tem perfil, vá. E foi emendou, né? No mês eu fiz escola, no mês seguinte, quando começou o preparatório, eu comecei no preparatório. Eu acredito que eu não cheguei a fazer os 4 festivais com a escolinha. Acho que eu fiz 3 e entrei no preparatório. Aí no preparatório, sim, foi um ano, né? Os 4 festivais pelo preparatório. Foi o primeiro, né? Daquele ciclo de preparatório. E aí você entra no balé, a seguir ao preparatório. Você lembra do elenco que fazia parte da época quando você entrou? Lembro, claro. No preparatório foi engraçado porque existia um período que entre o teste, nós realizamos um teste, né? Foi divulgado as notas, mas nós ficamos ali, acho que em torno de um mês, mas não sei precisar muito bem o tempo, que nós convivemos com o balé, participamos de algumas apresentações antes mesmo da divulgação das notas. Inclusive fomos a Picos nessas condições. Nós já tínhamos feito o teste e a André convidou todo o preparatório para ir a Picos para, tipo, uma confraternização, né? Uma oportunidade de conviver com o balé, né? O elenco que já era
do balé e lembro todo mundo, né? Teresa Roberta, Suene Marie, Márcio Rafael, Pedro Henrique, Andrezinho. É porque isso vai ficar para a posteridade, né? Então tem coisas que... Mas está vindo muita coisa na minha lembrança. Né? Késia, tinha uma, Aninha. Algumas pessoas foi engraçado porque as pessoas que entraram no preparatório entraram com a perspectiva do teste, de saber que existia essa possibilidade de entrar no balé. Mas algumas pessoas, logo após o teste, mesmo ficando ali numa situação de impossibilidade de entrar para o grupo, por situações pessoais mesmo, a vida, né? Cada um seguia um rumo e se distanciaram, né, então, do grupo mesmo, que fez o preparatório comigo, que continuou no balé, foi Suênia, Pedro Henrique, Márcio, Késia e Andrezinho. Andrezinho também ficou algum tempo. Uns ficaram mais tempo, outros ficaram menos tempo. Se eu não me engano, acho que eram 15 pessoas por aí, no preparatório, talvez. E me diga uma coisa, como é que foi para você, né, esse encontro do grupo anterior com esse grupo que começou? O grupo que estava entrando, o preparatório. Foi uma situação complicada, porque eu acredito que nosso grupo viveu isso e todos os outros que vieram depois devem ter vivido também. Inclusive eu como na situação, né, contrária. Porque nós fomos formados, a proposta do preparatório, pelo menos o que eu participei, não sei os outros como foram, mas nós tivemos 3 professoras. Eu lembro que isso ficou muito marcado, que foram pessoas que foram escolhidas pela direção, provavelmente por André, que eram referência nas coreografias, né, que se dispuseram a nos formar. E até durante o processo do preparatório havia situações que entre elas havia divergências. Então nós ficávamos um pouco assim, sim, mas e aí, né? Como é que é? Aquela situação de você estar chegando no grupo, quer agradar, quer ser agradável, quer tentar fazer o melhor possível, né? Sem criar nenhum tipo de problema. E havia, da outra parte, aquela sensação de que quem é esse pessoal que está chegando, né? Houve alguns conflitos, assim, eu pessoalmente tenho uma lembrança, assim, claramente de um ping-pong do maracatu, que eu fui vítima, assim, uma coreografia que eu quase que não conseguia sair. Então tinha situações desse tipo, né, de volta para a escolinha, essas coisas, mas vou dizer, hoje a gente dá gargalhadas disso, né? São momentos que ficam para a vida, não é escola. E dentro disso, né, justamente a minha próxima pergunta, né? Memórias ou de momentos inesquecíveis. Não só apresentação, mas bastidores, viagens, talvez até um bocadinho desse ping-pong aí, se quiser pormenorizar. Não, a história do ping-pong foi numa saída do maracatu, eu estava de baiana, e eu perdi o momento da saída, e as pessoas iam passando na minha frente, toda vez que eu tentava entrar para poder conseguir sair, puf, eu voltava para a parede, era no Teatro do Brum, então, assim, parede, né, aquela apertadinha, e eu ficava indo e voltando. Na hora a gente se chateia, poxa, a gente fica sempre com aquela ideia de que as pessoas que têm mais experiência, né, talvez deveriam ter uma maturidade maior, mas pronto, não foi nada. Eu lembro que não me chateou, mas não me magoou, entendeu? Não foi uma coisa assim que tenha me criado qualquer tipo de... Eu acho que eu compreendia muito. Eu acho que foi uma das mais... talvez a mais importante da lição que o balé me deu. Foi essa de tentar perceber e se colocar no lugar do outro, né? Que a gente tinha que conviver com essas diferenças, né? E por que a pessoa não está me aceitando? O que eu estou fazendo aí? Então você tem que tentar ver pela perspectiva da pessoa para poder
Porque diálogo muitas vezes não existia momento, não existia calma, não existia para isso. E a coisa era um pouco conturbada, né? Mas foi... Não, a gente brinca muito, ter passado os anos, a gente dá gargalhada, mas a gente lembra que teve situações de dureza mesmo, né? Para a gente estar em cena, muita coisa por trás a gente tem que administrar. Mas isso que eu falo de se colocar no lugar, né, no lugar do outro, vai muito da vontade de você estar naquele lugar que você estava, né? Aquela vontade de estar ali. E foi uma coisa que André me colocou. Então, nós passamos no teste e a orientação que nos foi dada foi que deveríamos comparecer às apresentações do balé para que, em algumas situações, se alguém atrasasse ou por algum motivo ou outro não pudesse dançar, nós éramos encaixadas, né? Saía aquela... E esse processo de encaixe não era muito bem dirigido, a coisa era orgânica. Então, se no preparatório eu dancei vermelho no guerreiro, então subtendia-se que se faltasse alguém do vermelho eu encaixaria, do verde. Então, existia esse acordo entre o elenco do preparatório, que não foi, talvez tenha sido esse o caso, esclarecido para as demais pessoas que estavam entrando naquele mesmo período. Que especificamente Angélica, Vivi, então tinha uma turma ali entrando de pessoas que já tinham experiência com balé, né, que estavam entrando também. E houve uma situação que me marcou muito. Havia conflitos constantes por conta disso, mas um me marcou especificamente. E esse eu fico sempre, já repeti isso muitas vezes para Cauê, porque para mim Cauê é meu filho, e para mim é uma lição de vida que André me deu. Nós estávamos numa apresentação no Mar Hotel, em Boa Viagem. E eu cheguei, Smiley, olha, você vai fazer, não é Jo, Eliane, né? Você vai fazer Eliane, porque ela já estava faltando, já era uma sequência de faltas. Então eu fui, encaixei lá, organizei minha roupa, tá. Para minha surpresa, quando foi o momento de vestir a roupa, cadê a roupa? Procurei, Vivi estava com a roupa. E foi aquele impasse, né? O que me magoou foi que houve um grupo do elenco que tomou partido e criou aquele conflito ali, interno, e isso sim me magoou profundamente, porque eu não achei muito sentido naquilo, né? Eu acho que... E me chateou de tal forma, eu sou sincera, não lembro se eu tomei a decisão, eu lembro que eu fiquei naquele conflito se dançaria o restante ou não, porque foi pesado, assim, foi umas trocas ali de... Então, no ensaio a seguir essa apresentação, eu ainda estava muito chateada, e Teresa Roberta também comungou da minha insatisfação, e subi para falar com a André, ela me acompanhou. Expliquei assim, que não concordava com aquele tipo de atitude. Ele disse que não tomou nenhum partido, porque quando o problema chegou até ele, já estava a confusão feita. Se você tivesse me procurado, você ou Viviane, no início do problema, eu teria resolvido. Mas vocês resolveram tomar decisões de vocês, então eu não vou tomar partido, não fiz isso agora, não vou fazer isso em próximas situações semelhantes. Eu voltei a falar que estava muito chateada, que não admitia aquela coisa, e ele virou para mim e disse que não continuaria no balé, diante daquilo não continuaria no balé. Aí ele olhou para mim e disse, Jean, se sua vontade de não estar no balé, se você vai deixar o balé por conta disso, sua vontade de estar aqui é muito pequena, vá. E é isso que eu tomo para mim, porque assim, diante das dificuldades, eu fico pensando, vai desistir? É isso que ficou, se a minha vontade, vou desistir por conta disso. E diante de vários impasses na minha vida, assim, momentos de decisão, vou recuar, eu me lembro disso, de André me dizendo isso, sua vontade de estar aqui, se você vai desistir por conta disso, sua vontade de estar aqui é muito pequena. E eu fiquei 10 anos, né? Acho que a vontade não era tão pequena assim. Então essas coisas a gente vê muito, sabe, Carmen? Era um trabalho de
técnico de corpo, de ensaio, mas de conviver com as pessoas, né? De compreender o limite de cada pessoa, tanto físico, né? Como emocional, né? Então, era equilibrar essas duas coisas, a grande magia do balé, né? Porque às vezes a gente estava lá atrás pegando fogo em cena, num equilíbrio impressionante, a gente até duvidava. Eles conseguiam. E uma coisa engraçada que você passou dentro desses momentos interessantes? Muitos. A própria viagem para Picos foi assim, super engraçada, né? Porque era o primeiro impacto, o primeiro convívio entre o preparatório e aquele pessoal que pra gente era, né? Nossa, os profissionais. Então, a história de Picos, a gente viajasse quantos quilômetros de Recife e Picos? Calor absurdo e a gente não dançou. Quer dizer, a nossa estreia nós não dançamos porque o palco cedeu. Então, acho que isso diz muito, né, da vontade de dançar. Tem coisas que são de cena, por exemplo, de dançar com um palco que tem um mastro no meio do palco, de trocar roupa na casa do padre, né? A gente atravessava a rua. Tinha situações que eram engraçadas pela própria conjuntura que nos era colocada, né? Situação que o balé também era vítima desse processo. Né? Tinha situações que a gente buscava construir aquele ambiente porque a apresentação atrasava, então a gente tinha que estar ali ocupando espaço. Isso era muito bom, porque acho que o equilíbrio que tinha, a sinergia que existia em palco, vinha desses bastidores, né? Desse camarim de convívio, mesmo tendo dia de discussões e mas para trocar maquiagem, trocar até as tangas, as coisas todas, né, para esquecer. Existia essa cumplicidade muito grande. Agora, as coisas engraçadas se tornam engraçadas naquele momento e com a cumplicidade daquelas pessoas. Então, talvez me venham algumas coisas na cabeça, mas eu não sei até que ponto... poderia ter dizer porque estaria envolvendo também outras pessoas, né? Mas a brincadeira em cena, né? Eu lembro muito um espetáculo lá em São Paulo e todo mundo dando gargalhadas, eu sem entender o que era, e no chachado, e quando eu faço uma posição que eu viro, o chachado na minha frente estava o cangaceiro que estava fazendo par comigo estava de peruca Chanel, né? Essas coisas que o balé dá permissão e que talvez outros grupos mais com uma proposta, eu não digo menos mais sério, porque o balé não é que o balé não seja sério, mas parece que faz parte do balé a dança, o brincar na dança, entendeu? Fazer isso de uma forma lúdica, parece que o sentimento flui, né, dessa forma. E André sabe equilibrar muito bem isso. Porque também, se ele não soubesse equilibrar, virava assim, zona. Né? Assim, acho que a gente também se excederia muito, muito, muito. Mas era muito bom as viagens com o balé eram interessantes, porque a gente podia conviver mais e percebia como é que as pessoas também nos recebiam. Então, não só o encanto, né, a emoção que o balé despertava no público, mas as pessoas que trabalhavam com balé, dando suporte ao balé. Eu lembro de uma senhora que foi um luxo, porque eu tinha, pela primeira vez, o balé tinha o quê? Smile e Alzira, para o elenco todo, né? Quer dizer, Smile, porque a Alzira era para a primeira dama. Então, era Smile para o balé todo, e todo mundo para todo mundo, né? Aquela ajuda. E nessa temporada que nós fizemos no SESC ou SESI, da Avenida Paulista, um daqueles. E havia uma camareira para cada 2 bailarinos. Então, foi um glamour, foi assim uma coisa, né? E essa senhora ficou assim, foram 4, acho que 5 dias de apresentação. E como foi bom, como a gente conversava, ela queria saber. Ela não estava ali, ela queria saber o que estava fazendo, que roupa era aquilo, o que significava cada coisa daquilo.
É muito interessante, é muito... São coisas que... muitas coisas do balé, isso talvez seja o temperamento meu, muita gente diz assim, eu era feliz e não sabia. Eu fui muito feliz e sabia o tempo todo. Se tinha uma coisa que eu faço questão de fazer na minha vida, eu paro assim e digo, esse é um momento muito especial. Fixa. Daqui a alguns anos você vai lembrar disso aqui. Eu tenho muitos dos momentos do balé assim, porque eu tinha essa convicção, e depois daquele ensinamento de André, então, mais ainda. Mas ainda assim, apesar dessa convicção, tem situações que muitos anos depois é que você percebe, poxa, certas coisas. Recentemente uma situação no trabalho me fez lembrar muito dessa senhora, né? Os vários ofícios que estão em torno, né, do espetáculo, né? A importância de você perceber o que você está fazendo, o mínimo detalhe, né? O rigor pelo detalhe, isso eu percebi muito nessa experiência lá, nessa temporada que nós fizemos. O rigor pelo detalhe, coisa que até então eu não tinha tido essa experiência no balé. Mas tem muito em Cuba, essa Cuba dava algumas horas, né? As histórias de Cuba, né? Com a Ferrebumbá, né? Aquela experiência com o trio romançal, era uma outra história, né? Eu acho que foi muito feliz quem conviveu com esse momento de transição do balé, porque nós tivemos a oportunidade de conviver com pessoas que foram do início do balé ainda, né? Pessoas já naquele processo de se desligar, então estava muito naquela de relembrar. Né? Então eu lembro muito, né, de Antúlio, o do violão, agora me deu um branco, conversando muito com ele. Zoca, não. Guega, né? De estar no 11, conversando, escutando. Eu sempre gostei muito de escutar, às vezes eu não estava nem ali, talvez nem percebesse, eu estava ali escutando como é que eram as coisas. Eu peguei Antúlio ainda, nós pegamos Antúlio ainda com a boneca, né? A boneca que foi para Cuba e ficou por Cuba lá, que desapareceu em Cuba. Então, nós pegamos ainda esse núcleo ainda ativo, né? Trabalhando realmente, se apresentando. Vilma. Assim, hoje eu vejo, assim, eu lembro que na época eu tinha consciência de que eu estava dividindo o palco com Vilma, com Amélia, com Sílvia, Vilma e Sílvia foram nossos professores, então eu sabia o que significava para mim estar dividindo o palco com elas, né? Amélia tinha toda uma história com o Maracatu Nação Pernambuco, e Felipe, eu também dancei com o Felipe, a gente via um pouco isso, dessa batalha deles, isso eu acho que foi muito importante para a gente dar valor àquilo, para estar ali, não dava para estar ligando, a gente falava, reclamava do cheiro, mas todas essas coisas faziam parte, não ficava naquela cri-cri, entendeu? Fazia parte do processo. E meia-noite, eu lembro tanto, assim, fecho os olhos, lembro ainda de meia-noite no palco, era muito... Arrepia lembrar do Alto Guerreiros, ali na Praça do Carmo, né, de sair lá da frente de uma igreja e percorrendo aquilo ali. Eu lembro que eu chegava em casa tardíssimo, estava a mamãe acordada, me esperando, ela, meu Deus, nunca eu pensei que uma filha minha fosse dançar, porque para a geração de mamãe era uma coisa ainda muito... Havia um certo preconceito, né, naquilo. Eu acho que a partir do balé isso foi sendo desconstruído. Na minha época, quando, meu Deus, minha filha saindo dia de domingo de casa para ir para o ensaio Maracatu, nunca imaginava isso, né, nunca... E foi uma coisa que foi um ensinamento para a família também, né? A família participava também de todo esse processo, de todo... Viagens que você fez internacionais com Bela Província? A primeira foi para Canadá, né? Toronto. Foi a abertura de um voo que a Varig estava abrindo para Toronto, Recife, Toronto, e o voo foi nosso, né? Então, era um avião só para a gente, e foi
muito interessante também, porque foi minha primeira experiência com música ao vivo. Então foi balé e perrebumbá. Era uma outra história, né? Pegar o ritmo, eles perceberem quais eram nossas marcações, que músico às vezes achava que a gente tinha que dançar no ritmo dele, eles viam que a coisa tinha que ser um equilíbrio, e foi toda uma preparação para perceber isso. Mas foi muito assim, viajou um grupo enorme para fazer uma única apresentação para convidados, que eu fiquei pensando se esse pessoal vai entender alguma coisa, e foi assim, show, né? Foi muito legal. Para a experiência de vida foi absurda, foi minha primeira viagem, foi a primeira viagem internacional com o balé e minha primeira viagem internacional, minha e de muitos. E isso também era outra aprendizagem, né? Então fizemos Toronto, e André sempre encaixando ali alguns dias para passear, né? E dava uma certa liberdade para cada um fazer sua programação, né? Tinha os que gostavam mais de ficar, né? Ali existia um grupo no palco, mas depois cada um se entrosava com seus grupinhos e ia fazendo seus encontros, né? Teve mais Cuba, que foi também uma experiência assim, absurda, muito relembrada agora por conta da morte do Fidel, né? Então a gente sempre, eu vendo algumas cenas e relembrando isso. Cuba, nós fomos convidados para participar da Festa del Fuego. É um festival, na altura, o governador era Miguel Arraes, então tinha toda uma posição política, né, muito alinhada com o governo cubano, e nós fomos convidados. Ficamos sediados em Santiago de Cuba, nos apresentamos num teatro, que assim, a lembrança que eu tenho é uma mistura do Teatro do Parque com o Teatro do Bronx, um teatro antigo, pequeno. Teatro Oriente. Teatro Oriente, exatamente. E foi louco, porque foram 2 apresentações em teatro. Uma nesse teatro antigo, com uma estrutura precária, assim, não existia grandes equipamentos, e funcionou absurdamente. Eu lembro que estava muito quente, a gente estava no palco, formação inicial, as cortinas já abertas, posição inicial, né? E todo mundo com muito calor, e a gente reclamando. Carmen, de repente deu aquele vento, que as cortinas balançavam. É isso que eu digo, que fixa, que tu vai lembrar disso. E todo mundo ficou se olhando assim, de onde é que vinha esse vento, né? Então tem coisas assim que marcam. E foi lindo esse espetáculo, foi maravilhoso. E dias depois nós fizemos o mesmo espetáculo, num teatro mais glamouroso, tipo um centro de convenções, com toda a estrutura, e funcionou também. Eu acho que o primeiro era para a população, não tinha assim, grandes autoridades, e nesse segundo teve. Mas também funcionou da mesma forma, mas o primeiro marcou. Marcou, não sei se é por conta porque ele tinha referências com os lugares que a gente já tinha apresentado aqui, ou porque parecia uma coisa meio mística, sabe? Uma coisa... O outro não, o outro era um teatro, assim, como há muitos, né? Por aí fora. E participamos também de um festival, de um desfile nas ruas, onde, além do balé, estavam também as outras atrações de Pernambuco, porque é importante relembrar que não foi o balé, foram vários representantes da cultura pernambucana que foi. Então, Mamulengo Sorriso, o pessoal da Bagaço, o pessoal do Maracatu, Estrela Brilhante, o Salustiano. Então, era um grupo grande. E cada um, quando chegou a Santiago, tratou de suas agendas, e esse dia, no desfile, todos estavam lá. Aí parecia Olinda, foi fantástico, foi fantástico. Tem muitas fotos interessantes desse desfile, foi muito bonito. Cuba, depois de Cuba, internacional, fiz Portugal, que também foi uma experiência muito bonita, porque foi na virada do milênio, né? Gala Milênio, toda aquela história de... Nós fomos convidados pela SIC, que seria a Rede Globo aqui, talvez aqui do Brasil, para fazer a festa de Réveillon. É uma festa que eles promovem ao vivo, e uma super estrutura, num teatro, assim, num parque, no pavilhão
muito moderna, assim, tá com muitos ensaios, é ao vivo. E Portugal tem uma situação engraçada, Portugal, que como outras viagens do balé, o elenco era bem maior do que a capacidade, né, do que a quantidade de bailarinos que podiam viajar. Então, era necessário selecionar, né, fazer. Tradicionalmente, não sei se isso se mantém, André selecionava pela antiguidade. Né? E mais uma coisa, quando nós entramos, nós achamos aquilo que não existe isso, foi ficar antigo e a gente achou massa, o que tinha que ser aquilo mesmo, né? Você começa a ir para Portugal. Foi engraçado porque eu recordo, o ensaio do balé era segunda e quarta, e na quarta-feira, André falou, olha, vai ter essa viagem a Portugal, nós vamos participar do Réveillon, mas infelizmente não poderão todos. São X casais, não lembro, talvez 14 pessoas. Pronto, então 7 casais. E Mauro bateu assim no chão, acho que foi Mauro, bateu assim no chão e disse, cuidado, galera, ninguém pode quebrar o pé. Eu quebrei na terça-feira seguinte. O ensaio do balé foi na quarta, eu quebrei na sexta. Quebrei esse ossinho aqui, que seria o pé, né? E não é um espetáculo do balé, vale salientar, né? No teatro da UFPE, eu estava saindo, foi uma das quedas mais estúpidas, porque uma coisa é você quebrar o pé e cair em cena, eu caí na coxia, eu estava saindo, tropecei na roupa e caí de lado, assim, uma queda boba, não acreditei que tinha feito nada, tomei banho, cheguei em casa já mancando, durante a madrugada não aguentei de dor, fui para o hospital, tinha essa fratura. Quando o médico falou que eu tinha que ficar 3 semanas, eu quase infartei, né? Porque, gente, tinha pouco mais de um mês para o balé viajar. Tá, tudo bem, né? Eu fui a todos os ensaios, eu não faltei um. Eu pegava carona, minha irmã ia deixar, todos estava lá. E André olhava assim para mim. Eu acho que ele pensava assim, que mandou eu perguntar se ela queria ficar ou não no balé, né? Estava lá. Jamile, é só tirar o gesto, tá tranquilo. Foram 3 coreografias e uma a gente só ia ensaiar no dia. E foi o Caboclinhos. O frevo teve uma abertura. Então a coisa era um pouco... A gente tinha que marcar, fazer o nosso, mas a gente sabia que no dia a gente tinha que se adaptar, né? E eu não dançava caboclinhos, e é outra coisa, eu fui cortada do... assim, o caboclinhos é um estigma na minha vida, né, artística, porque eu ensaiei, todas as vezes que eu ensaiei o caboclinhos, por algum motivo eu não pude dançar. A primeira vez foi porque eu cortei o cabelo. E foi assim, engraçado, porque eu tinha o cabelo na cintura, né, de repente apareceu o cabelo curtíssimo. E André achou o máximo, não reclamou nada. Para eu entrar em cena, André já não existe nenhum ainda de cabelo curto. Assim, quando eu se colocar, desaparecia, né? Mas bem, também absorvi, não levei nenhum problema, não traumatizou. Mas aí, eis que eu estou diante do Caboclinhos, para dançar o Caboclinhos e com o pé engessado. Participei de toda a coreografia, de todos os ensaios. 10 dias antes de viajar, eu fui tirar o gesso e eu não tinha musculatura nenhuma. Né? Eu nunca tinha engessado nada, então para mim foi um choque. Eu só chorava, assim, sem entender. E o médico, está sentindo dor? Né? Porque eu fiquei tentando imaginar como é que seria o restabelecimento. Aí o médico orientou fisioterapia. E eu expliquei, olha, daqui a 10 dias eu vou viajar. Tem algum problema? Ele, não, pode viajar tranquilamente, só não se esforce. Eu fiz, bem, eu expliquei o que ia acontecer. Ele se assustou. Qual é o risco? Ele, você vai para onde? Eu fui para Portugal. Ele, não tem risco nenhum, no máximo vai acontecer você voltar com gesso europeu. Ou seja, eu poder voltar a quebrar o pé, né? Quem quer saber, continuei ensaiando, foi uma coisa engraçada, porque eram 7 pessoas. E, então, eu compreendia se as pessoas... as pessoas começaram a chegar, a Jamile está com o pé engessado, então já havia ali uma sequência de pessoas, né? E eu, poxa, não tenho que estar lá, né? E eu lembro muito que eu cheia de dor, quando as pessoas viravam as costas, eu ficava assim, com minha patinha assim. Quando as pessoas olhavam para mim, eu pisava assim. Nunca que eu iria, né, dar...
Foi forte. Então eu fui, eu tinha a opção de fazer fisioterapia, saí conversando com várias pessoas que já tinham feito fisioterapia e sempre, não funciona, não. Aí alguém me indicou acupuntura, alguém do balé, já não lembro quem foi. E eu fui no chinês, lá perto de casa, e também a reação dele foi, quem me indicou a você? 10 dias? Ele se assustou. E eu fiz 10 dias, eu ia pela manhã e à noite. Manhã à noite, eu estava dando aula na universidade, então de manhã eu ia para a acupuntura, ia dar aula, depois da aula, ia para a fundação, da fundação, ia para o balé, e do balé voltava para a acupuntura. Ele fechava 11 horas da noite me esperando, para que depois do ensaio do balé, porque também foi um ensaio em cima do outro. Quando ele não podia me esperar, eu saía da universidade, que a acupuntura era ali em Setúbal, ia da fundação, o outro, ia Pipocos, ia para Boa Viagem, fazia acupuntura e voltava para o balé. E recuperei a tempo de viajar, fui para a apresentação. É interessante lembrar que essa apresentação do balé, ela foi uma produção já de Cristiane Galdino, que já estava em Portugal. Num projeto, ela foi para Portugal num projeto, acho que Cumplicidades, alguma coisa, da Fundação Joaquim Nabuco com o governo português, algumas entidades portuguesas. Eu acompanhei um pouco porque eu já trabalhava na Fundação Gilberto Freire e o presidente da Fundação Joaquim Nabuco, né, tinha essa aproximação com a Fundação e eu meio que conhecia um pouco desse projeto que levou Cris para lá. E Cris foi quem, né, nos recebeu lá, todo. E Cris já tinha dançado com balé, né, tinha toda aquela de reencontrar o grupo. E nessas histórias, aí Cris perguntou para André se poderia dançar o Caboclinhos. Eu me sacrifiquei tanto mas bem, aquela coisa, aí André conversou comigo, o que você acha? Você está bem? Eu fiz, André, eu estou bem, mas... Foi engraçado que foi aquele silêncio, assim, ele chegou para mim, lembro tanto, André, de casaco branco e blusa branca e calça branca, segurando assim na minha mão. Não, vá, deixa ela dançar, e foi um dos momentos mais bonitos do espetáculo, foi muito bonito, o Caboclinhos, que eu fiquei vendo da câmerazinha lá nos bastidores, mas foi muito bom, porque mais uma vez aquela ideia da superação, eu tinha muito, né, a minha vontade de estar aqui. E nós ficamos com o balé alguns dias, depois eu fiquei mais 10 dias em Portugal, com Angélica, Leila e Tieme, e fizemos mochila mesmo nas costas, de criar um roteiro, e metade ser roteiro planejado, metade se aventurar. E eu lembro que isso é janeiro, estou falando, né, numa época fria, e aquela fratura ainda, né, sendo... Então, senti muita dor, mas assim, foi muito bom, foi muito importante porque eu consegui me superar, né, me comprometi e fiz aquilo. E pessoalmente aquela experiência que a ida com Portugal, a ida com balé me proporcionou, né, de conhecer um país pela qual depois eu vinha ter toda uma história, né, de vida, contando essa história agora, eu estou me lembrando, existe um editor brasileiro, foi muito conhecido, José Olímpio, que ele diz que a vida é feita de acasos, circunstâncias e contingências. Foi o acaso de eu tropeçar, tendo a circunstância de eu me restabelecer, e acho que é isso. E eu acho que até as minhas decisões pessoais, depois que me vieram a ter morado em Portugal, foi tudo dessa experiência, né? Porque eu conheci o país, eu gostei do país, e eu me aproximei mais desse país, né? Mas com relação à viagem, acho que internacional foram essas 3, não estou lembrada, foi Canadá, Cuba e Portugal. Agora, Carlos, foram viagens importantes, mas outras por aqui pelo estado, assim, não estou falando assim, lógico que a gente cria uma expectativa, porque você está indo para um país, é uma cultura nova, né? Há muito dessa expectativa de ter a oportunidade, né, de conhecer coisas novas. Mas tem muitas viagens aqui que também foram importantes, né? E eu estou falando com você, estou lembrando de várias situações aqui, o Festival de Joinville também. Então, foi uma experiência, para mim, muito interessante, porque o Festival de Joinville,
eu tenho boas lembranças do festival, mas assim, a sensação que eu tenho do Festival de Joinville é que parecia... Eu não me senti no meio de pessoas que dançavam. Era engraçado, parecia que era uma coisa... não é que seja artificial, mas... a sensação que eu tinha é que faltava naquele ambiente do Festival de Joinville uma sensibilidade, uma coisa parece que não fluía, não sei. É muito bonito esteticamente, assim, visualmente é muito bonito, muito profissional, tudo. Mas eu não sei se o festival, depois que eu entendi, o balé foi convidado, né? Era um convidado. E existia uma competição. Então, eu não sei se é porque a gente se deparava, tinha encontro com pessoas que estavam competindo entre si, e o balé, e a gente não conseguia compreender isso, e esse ar de pouca troca, era por conta dessa competição que estava acontecendo, e o balé estava ali não, né? O balé era só outra convidada, então não... Mas a gente sofria um pouco disso, né? Esse ambiente um pouco... Não sei se a palavra seria hostil, mas... Não é um festival de dança para quem gosta de dança. Há ali uma cobrança, uma coisa, sabe, você está ali, parece que os corredores você está em cena. Até no banheiro, você não vai... Era uma coisa meio esquisita, assim. Mas fomos muito bem recebidos pela produção toda, pela cidade de Joinville, né? Tomamos banho de cachoeira, roupa todo. Foi uma maravilha. Foi ótimo, foi ótimo. E nas várias outras apresentações, né? Aqui no interior do estado, eu lembro que eu peguei um período do balé indo muito para o interior, muito, a gente dormia dentro do ônibus, né? Voltava de madrugada, lembro de chegar no centro de convenções, 5, 6 horas da manhã, e tomava banho na casa de alguém direto para a faculdade. Ainda peguei um ciclo de apresentações assim, intensas do balé, que já nos últimos anos já estava assim, mais rareando, né? Fomos muito a São Paulo para apresentações em janeiro e julho, né? Circuitos assim de danças, de festivais mesmo. E um desses, são os 2 grandes momentos, acho que de escola para mim no balé. Foi esse que a André me colocou, me questionou minha vontade de estar no balé. E um outro, numa dessas apresentações, a gente queria viver tudo, em todo momento. Né? A gente chegava, André dava orientação, a gente já via no mapa o que tinha perto, teatro, museu, que danado era. Vamos viver a cidade, né? Vamos arruar. E uma pessoa do balé chegou para mim, não, vou ficar curtindo aqui curtindo meu quarto. E eu lembro que eu achei assim, que estupidez, Paulo, você está numa cidade, né, tantos atrativos que São Paulo tem. Como que a pessoa vai ficar num quarto? Eu lembro que eu fiquei assim, que coisa estranha, né? Lembro que eu julguei mesmo, sabe? Achei que a pessoa estava assim, perdendo a oportunidade, assim. E a gente decidindo, e a pessoa repetindo que ia ficar lá no quarto. Eu já estava assim. Eu lembro que eu virei para ele, mas fulano, é porque ele fez... Não, eu vou curtir, tomar uma aguinha gelada, aproveitar que eu não tenho geladeira em casa. Carmen, aquilo ali me foi um soco no meu estômago e uma tapa na minha cara tão grande. Aí essa outra coisa que eu aprendi, né? Você se colocar no lugar do outro, né? A gente tem muito a ideia de tirar nossas conclusões a partir de nós, né? Eu lembro que eu olhei assim, eu fiz, poxa, gente, é uma água gelada que o cara vai... Né? E eu estava ali criando meus julgamentos, E é isso que é para mim a escola do balé. É ter essas oportunidades. Agora, sim, ninguém vai para a sala de aula e hoje você vai aprender isso, não. As coisas simplesmente acontecem, né? E assim, outro momento que também eu... levei. Eu acho que você tem ou teve em seu percurso a sensibilidade de perceber esses ensinamentos que o balé dá ou deu, né? E que você conseguiu captar. Há pessoas que, por um motivo ou por outro, se calhar não conseguem, mas você teve essa sensibilidade.
Acho que isso é importante. Não sei, talvez alguns outros tenham passado e eu não tenha fixado, né? Talvez não. Mas assim, André tinha um momento no final do ensaio que ele fazia um círculo, e eu acho que isso é muito, muito positivo, né? Eu acho que se você for atrás, hoje deve ter alguma teoria muito bonita no nome em inglês, né? E ele fazia aquilo que é a oportunidade de você dar voz para todos, né? Falar. E feliz da gente quando Pedro era um dos primeiros. Porque aí, Nossa Senhora, era assim, 1 ou 2 horas quando ele estava inspirado. Eu lembro que tem embates assim, Pedro. Quando ele estava inspirado era Pedro e Diana. Então a gente tentava puxar André para uma posição que os dois fossem assim, eu acho que até hoje eles não sabem disso, não sei se percebiam. Porque André, a gente ficava, vem cá, velhinho. Meninos, então, tinha a mania de tentar colocar eles para que eles ficassem já para o final, porque até eles já estariam mais descansados, né? Porque às vezes havia algum problema durante o ensaio, né? E André cortava, porque esse André era muito rígido, né? Tem um momento de falar, então falasse naquele momento. Então, fica mais para o canto, né? Mas eu tive muitos embates com o Pedro, muitos. Eu acho que ele lembra. Engraçado que tinha coisa assim que eu ficava, meu Deus, eu ficava tentando entrar na cabeça dele. Mas Pedro, muita emoção, né? Eu achava que eu era emoção também. E ele parecia que ele me... Parecia que eu era muito razão, que eu não eu compreendia. Eu não lembro exatamente quais eram os motivos desses... Mas tinha. E eu notava que a galera ficava assim, chateada, porque todo mundo queria ir embora, né? Algumas pessoas que moravam distantes, né? Meio... Mas tem muita conversa interessante naqueles círculos, assim, se aprendia muito, né? Se resolvia muita coisa, né? Se resolvia. Eu acho que, como o balé não tinha uma estrutura de produção muito grande, então tudo tinha que ser naquele momento. Então aquela coisa, André tentava buscar. Agora, uma coisa que eu achava e acho positivo em André é que, não que o balé não tivesse os chicozinhos, as conversas de bastidores, mas eu nunca sentei com o André para ele me dar cabimento a falar de ninguém. Então, eu acredito que ele tenha tido essa postura com todos. Então, aquele círculo era o momento de falar. Saiu dali, é outra história. Vai resolver na terapia, se você quiser resolver com alguém ou com a pessoa. E eu acho que ele também foi muito feliz nesse... Não ficava naquela... ele resolvia se o problema era com você, então ele falava com você. Mas se eu estivesse levando uma coisa contra... Então, ele não ficava... Ele era muito prático nessas coisas, muito... Ao total, foi quanto tempo no balé? Eu saí em 2004, né? Eu fui saindo do balé. Foi outra coisa que eu lembro que quando nós entramos no balé, a gente sofria muito desse pessoal que a gente não sabia se ia, se não ia. E eu questionava muito, né? Poxa, histórias tão bonitas, por que a pessoa não toma aquele dia, pronto, hoje é meu último dia, né? E eu vi que era muito difícil. Você escolher aquele dia para deixar mesmo, era muito difícil, cara, era muito difícil. Você ficava adiando. Eu acredito que a única pessoa que tomou essa decisão, ela estava, quando nós entramos, passamos no teste, ela estava um período fora e voltou, foi a Amélia, e passou uns meses no balé e fez uma apresentação de despedida. Fez uma dinâmica conosco no ensaio, né? Fez o ensaio foi a Amélia que dirigiu. E a última música foi a música de Gonzaguinha, Começaria Tudo Outra Vez, se preciso fosse meu amor. E eu ficava, não, eu tenho que me espelhar nisso. Um dia que eu sair, eu vou sair assim. Não saí. Fui saindo. Na época eu estava assumindo muitos compromissos na fundação. E conversei com o André. E ele começou a perceber, né? Eu não faltava, né? Agora ele percebia que eu estava assim, já naquele no limite, né? Eu lembro que quando eu fui pedir a André para viajar, passar uns dias fora, que eu ia viajar com a fundação,
E ele achou engraçadíssimo, porque quando soube que eu estava indo para a França com a fundação, menina, vai embora. E a gente conversou sobre um pouco a experiência dele da França, né? E eu sempre, era isso que eu tinha uma relação muito boa com o André, né? Eu dividia muito, olha, está acontecendo isso na fundação, e da mesma forma com a fundação. Então eu faltei muito à fundação, muitas coisas por conta do balé. E eu sempre trabalhei com transparência nos dois lugares. E na universidade, quando eu estava ensinando na universidade, também teve um momento que eu estava com os três, né? Mas quando eu comecei a sair do balé, eu só estava com a fundação, e numa conversa com o André, ele disse, né? Ninguém pode servir as duas reis ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher, né? E então eu fui saindo. Saí em 2004. Quais as funções que Não, 2003. 2004 eu já estava em Portugal. Quais as funções que você teve na estrutura do balé? Não, só bailarina mesmo, não tive nenhuma outra função. Sei que algumas pessoas trabalharam na produção, né? Mas não. Fiz só o Nordeste, trabalhei, cheguei a ensaiar. Fiz um espetáculo com Ângela, foi muito engraçado, muito interessante também. Que ela até utilizou o nome do espetáculo, ela teve uma companhia depois com esse mesmo nome. Forró Bodó. Cabeça de prego deu foi interessante porque... Pode só repetir isso, que eu não posso gravar a parte dele. Foi o Forró Bodó, cabeça de um prego, dá um nó. Foi interessante porque foi um trabalho que nós fizemos com o André e que ele era um espetáculo na época do ciclo junino e ele pegou um pouco das lembranças dos bailarinos para tentar compor todo o processo de criação dos personagens, né? E foi muito divertido, foi muito gostoso, porque foi um período que eu passei, 9, 10 anos no balé, e foi um período que não teve grandes produções, né, de espetáculos tinha acabado, quando eu entrei no balé, tinha acabado, tinha, acho que 1 ano, 2 anos, da Nau Catarineta. Porque quando nos 18 anos do balé, eu lembro de estar nos 18 anos, já está lá no balé. Então, tinha acabado de acontecer a Nau Catarineta, né? Nós fizemos, durante o preparatório, ensaiamos o Circo da Onça Malhada, fizemos alguns espetáculos para tentar perceber como é que eram as coreografias, né? Os passos, né? Com essa proposta. Fizemos espetáculos Bandeiras de São João também, mas só, realmente. Para mim foi uma grande pena, porque eu gostaria de ter tido essa oportunidade, de ter convivido com o André, de acompanhar esse processo de criação. Na época eu cheguei até a ler algum roteiro, alguma coisa que ele tinha passado, que era da Andanças do Divino, que só aconteceu bem anos depois, né? Eu cheguei até, acho que ele chegou a fazer alguns ensaios, eu lembro a gente fazer alguns exercícios disso, mas nada muito concreto. E foi a grande, assim, realmente pena que eu tenho de não ter tido a oportunidade de participar dessa construção dele. Tive essas outras duas, mas foram coisas menores, né? Foram coisas bem pontuais, mas... Na época de 98 para 99, o grupo do balé foi chamado para fazer a versão da Nau Catarineta de Deca. Só ampliar também. E nessa época o balé começou e depois as pessoas foram saindo. Exatamente. E acabou sendo assumido quase que totalmente pelo Brasílica. Né? Uhum. Você lembra? Tem lembrança do porquê de não ter participado? Eu lembro que eu comecei a ensaiar, né? E eu lembro que Deca assumiu os ensaios, né? E havia um certo desconforto com as coisas não estavam muito claras. Primeiro seria o balé, certo? A montar, e seria André.
Depois, ficou claro que a parte mais pesada, assim, mais forte dos ensaios seria Deca a fazer, né? Mas com a saída das pessoas do balé, eu lembro que o meu receio, eu acho que isso chegou até a acontecer, de choque dos horários. Quer dizer, se era o balé e André, então nunca iriam colocar ensaios do balé na mesma, né, em conflito com o espetáculo, e também não iam colocar apresentações nem viagem. E quando isso começou, o pessoal todo do balé sair, eu lembro que eu tive esse receio de que isso acontecesse. E tinha até a impressão que aconteceu alguma viagem que o pessoal do Brasília chegou correndo para a apresentação do balé no Colégio de Maria Tereza. Eu tenho uma boa lembrança, assim. Eu lembro que o pessoal veio de alguma apresentação, essa montagem da Nau Catarineta apresentou no interior do estado. E eu tenho uma lembrança de alguma viagem assim, e eu lembrar, olha, se tivesse, ou Brasílica estava viajando e eu estava... Eu lembro que chegou um momento que eu falei, não, e eu conversei isso com Deca, inclusive. Fiz, Deca, eu vou ter que ir, porque não é mais uma montagem do balé. Passou um samba de Brasílica, mas não foi, em nenhum momento, não foi uma coisa, é o Brasílica, eu sou do balé. Não, não foi isso. Foi que ninguém deixou... Vou fazer um aulão. Eu lembro que ele fez muito isso. Eu começava de manhã, entrava pelo... Se eu tivesse a apresentação do balé, esse ensaio aconteceria? Porque só era uma pessoa do balé que iria faltar. E se fosse um grupo maior, isso teria que ser melhor negociado, né? E eu lembro que foi um dos... Mas eu conversei com o Deca, e é lindo, né? Aquele espetáculo da Nau Catarineta. Eu lembro, ensaiando, assim... Mas eu lembro também, agora falando, que uma coisa que estava me incomodando é que, eu sou sincera, os anos passam muito, né? Eu não vou lembrar porque as pessoas do balé saíram, todas as pessoas. Mas a cada ensaio ia saindo alguém, ia saindo. Então era um trabalho de construção e desconstrução que foi eterno. Até que o pessoal começou, foi quando ficou a montagem realmente do Brasílica. Mas eu sofri todo esse processo, eu acho que do balé... Talvez, se não a última, uma das últimas a sair do balé, e eu fiquei nessa... Era difícil. E esses ensaios eram feitos terça e quinta, que era o horário do Brasílica. Então, o que aconteceu é que também ficava segunda e quarta ensaio do balé. Terça e quinta na Catarineta. O estado, né? A semana inteira fora temporada, fora as apresentações. Na verdade, essa pergunta vem porque eu fui uma das pessoas que permaneci. Eu acho que você foi a única, não? Não, eu acho que eu, Tita, Andréa, pouco mais. Mas eu acho que porque Tita e Andréa estavam entrando no balé, né? Sim, na mesma época. Mas era justamente, eu queria saber de alguma pessoa, porque eu tenho a lembrança disso, das pessoas justamente isso. Cada ensaio uma pessoa saía, aí a gente tem que recomeçar tudo de novo, aí ele convidava alguém de fora, aí vinha, né? E eu queria um pouco essa visão, né? Eu lembro que me custou porque era um espetáculo que é belíssimo, né? E eu acho que a grande pena que eu tenho, assim, quantos espetáculos interessantes o balé já produziu e você não vê novas montagens desses espetáculos, né? E outra coisa que me incomodava, assim, também agora lembrando é aquela percepção de que uma coisa era a Nau Catarineta de André, né? E talvez isso tenha sido um dos motivos que... E outra coisa era essa nova formação, essa nova montagem de Deca, e algumas pessoas que tinham trabalhado ou tinham assistido a Nau Catarineta e ficava aquele embate, não, isso não é assim, isso não é assado, não. E houve uma dificuldade de perceber Deca como a autoridade naquele momento, né? Porque isso era muito difícil, acho, para muita gente, porque uma hora ele era nosso colega, outra hora era nosso diretor. Então, saber separar essas coisas, nem todo mundo tinha maturidade mesmo naquela época para perceber isso, né? E as coisas não eram colocadas talvez com aquela clareza. Agora, dizer se houve um movimento de bastidores, de alguém tentando desmotivar alguém, isso realmente eu não tenho lembrança de ter havido.
Eu fiquei nessa de década. Eu não fiquei na de peu. Bom, a gente está chegando quase ao fim da nosso bate-papo. E eu queria que você me dissesse um pouquinho o que é que representa o Balé Popular do Recife em sua vida. Carmen, veja, eu tive uma formação de escola, de faculdade, né, tive pós-graduação, né, trabalho já há alguns anos. Eu me vejo constantemente percebendo que como foi importante a escola Balé Popular do Recife. Tenho total clareza que o balé foi muito mais importante na minha vida do que eu na vida do balé. Não tenho nenhum pudor em dizer isso, entendeu? Não foi uma passagem rápida, minha passagem pelo balé, não foi. Eu acho que foi um ano de escola, foram 11 anos ao todo. Foi um ano de escola, um ano de preparatório e 9 anos de grupo. Então não foi assim uma passagem rápida, né? Eu tive que abdicar de muita coisa da vida familiar. Então, a dedicação que o bailarino tem a um grupo como o balé é muito grande, porque é uma jornada tripla, porque você tem que estudar, trabalhar e o balé. Então, o balé tem um pouco de profissional, de amador, de religião. Ele é uma mistura, não sei se mas era uma mistura disso tudo, né? E isso é muito intenso, né? Então, a gente está ali, em momentos de aula, a gente sabe que está aprendendo, né? Então, a gente tem a convicção que a gente está aprendendo. A gente aprende com limite, meu corpo não aguenta mais, eu estou no meu limite. Eu lembro de um dia que eu passei mal e saí de uma apresentação do balé, foi no Teatro do Brum, uma temporada que nós fizemos assim, acho que era quinta, sexta e sábado, foi uma coisa... E que, até nisso, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? E a André chegou e falou, é seu corpo no seu limite. Então, a gente tinha vários tipos de coisas que a gente aprendia ali, né? Então, era tudo muito intenso. Então, só com o passar dos anos é que a gente vai, de fato, percebendo o quanto que o balé foi esse professor, e continua sendo tantos anos depois, né? Essa escola de a gente tentar se entender, tentar perceber essa... O balé, ele mexe com a vaidade. Quando a gente tem que trabalhar com a vaidade, a nossa vaidade e a dos outros, a gente também tem que pensar muito, né? Tem que se refletir muito, tem que... mas eu acho que eu não vou dizer nada que acredito que todos já tenham passado aqui, já tenham dito, né? É uma grande escola, né? Uma escola de vida. E tendo o André, né? Uma pessoa que com aquele jeitinho dele calmo, né? Aquela pessoa... O grande mestre, como dizia Pedro Pernambuco, grande mestre de Madureira. Acho que o balé é isso. Uma das discussões que a gente tinha era que naquela altura uns viviam só da dança e outros viviam a dança, mais a universidade, mais o trabalho, tudinho. E existia essa divisão dentro do grupo. Mas você sempre foi uma das pessoas pensantes do balé, sempre foi uma das pessoas que sempre debateu, sempre foi uma das pessoas que sempre que sabia, sabia do conteúdo do balé, do conteúdo histórico do balé. No seu trabalho, né, na Fundação, como é que o que é que você definiria através dos olhos do seu trabalho, de lá para cá? Como você, pessoa da Fundação, vê o Balé Popular do Recife? Gente, o balé é patrimônio, né? E é um patrimônio que me preocupa muito, porque o balé ele foi um elemento divisor de águas, eu acho que na nossa história, né, cultural de Pernambuco. Todo esse processo do balé que vocês conhecem tão bem, a pesquisa que deu origem ao balé. Me preocupa o seguinte, essa geração de André, Ângela, Silvia, então, todas aquelas pessoas que trabalharam no mapeamento eu
tenho a sensação que eles tinham uma seriedade muito maior e o que fazer com aquela matéria bruta que eles encontraram naqueles folguedos, naqueles grupos tradicionais, né? Eu tenho essa sensação, pode ser até uma... Pronto, eu estar romanceando uma coisa. Mas eu tenho a sensação de que eles tinham muito mais responsabilidade de resistir. Teve o registro, que eu acho que se perdeu mesmo, ninguém encontrou mais disso. Mas eu lembro das aulas, o que se dizia, o que era autêntico e o que era recriado, o que era cênico, né? E isso, e o que eu vejo hoje dos grupos, isso está se perdendo. Eu já fui para reuniões, por conta da fundação, onde uma pessoa disse que é muito bonito a dança, eles chamaram de dança de folguedo, o que era o nome de uma coreografia do balé. Aí eu fico pensando, poxa, será que o balé já cresceu ao ponto de criar uma nova estética de dança mas eles estavam colocando como se fosse uma dança tradicional. Eu fiz, gente, não, isso é recriação do balé popular, e isso me preocupa. Se por um lado me emociona que o balé já tenha conseguido criar um método brasílica, criado uma estética, de coreografia de tudo, ao ponto das pessoas, a partir daquilo ali, beberem, produzirem, mas não podem dizer que aquilo ali é o berço que o balé... Né? Então, o que me preocupa Pedro, isso é uma preocupação que eu tenho como profissional. Uma crítica que eu faço hoje às políticas culturais. Se tem crescido muito na produção cultural, então a cada ano, né, você vê editais de produção cultural, certo? Mas você não tem uma política pública de preservação cultural. E quando há trabalhos de preservação, muito voltado para a arquitetura, né, patrimônio construído, né? Mas você não tem, então você investe a cada edital para criar 10 espetáculos de dança, certo? Mas cadê aqueles espetáculos antigos? Onde estão os registros de vídeos, de fitas dos espetáculos do Balé Popular do Recife? Há recurso para isso, que eu digo balé de qualquer outro. Como é que essas pessoas podem criar? Aí vem um grupo e diz que estou criando uma coisa nova. Como você pode dizer que é uma coisa nova, que é uma evolução estética, técnica, sei lá qual o termo, se você não sabe o que está para trás para dizer que uma evolução, você tem que partir de um ponto e ir adiante. O novo só se constrói assim. Como é que você pode, se você não tem esses registros? Não é uma falha das pessoas que estão considerando que estão produzindo algo novo, entendeu? É a falta de... A gente nós não temos... Quais são as instituições que guardariam isso, né? Você não tem... Isso eu digo da dança, isso eu digo das várias linguagens, né? Isso me preocupa. Enquanto profissional que trabalha na área de gestão de patrimônio cultural, de preservação, me preocupa porque eu tenho essa experiência do balé, de não haver realmente nem uma política de registro de cada um desses grupos, eles individualmente. Estou produzindo, eu estou criando. Vocês tiveram um grupo em Olinda. Qual era a prática de vocês de preservação disso aí? Vocês têm diário, vocês têm fotografias, vocês têm vídeo. Como é que você pode... É isso que me preocupa hoje. Nós somos uma geração privilegiada no balé, que nós vivenciamos com os construtores iniciais do balé, nós vivenciamos com os novos. Nós estivemos no meio de duas gerações maravilhosas, né? E você foi uma das pessoas que depois dessa experiência foi viver em terras do alemão, né? Você teve quanto tempo você passou em Portugal? E se você teve alguma experiência de ver em Portugal os aprendizados que teve no balé? Bem, eu passei 3 anos e meio em Portugal. Infelizmente, assim, eu fui para fazer um curso na universidade e não tive
a oportunidade de participar de um grupo, com exceção de um casal de amigos que me recebiam, assim, eventualmente, e me davam essa alegria de viver, assim, esse momento da arte na minha vida. Mas uma experiência que eu tive em Portugal, e que para mim é um exemplo de dança, de se viver a dança, é um festival que em Portugal é promovido, Andanças. É uma semana de festival onde você tem a oportunidade de vivenciar e experimentar vários estilos de dança de países diferentes, sem nenhum compromisso de fazer certo ou errado. É viver a dança. E você tem momentos de catarse total, assim, de você estar no meio de uma dança judia e depois sair para uma dança de Moçambique, depois ir para uma dança da Espanha. Então, essa mistura, essa coisa é muito intensa. E eu acho que, para mim, é um festival de dança para quem gosta de dança, né? Agora, uma coisa que com essa sua pergunta, Pedro, eu lembrei de uma experiência que combina muito das duas coisas, fundação e balé, e que é muito interessante. Nós dançamos no Teatro Santa Isabel, uma apresentação que foi contratada, foi para convidados. O Teatro Santa Isabel ele estava em reforma. Então não existiam poltronas, não existiam... Então ele estava só a estrutura, porque ele estava passando por aquele grande restauro, que tempos depois ele foi reaberto. E eles levaram tudo, as cadeiras para a plateia, iluminação, foi toda uma estrutura para que essa apresentação acontecesse lá. Que apresentação foi essa? Foi uma apresentação para um evento sobre patrimônio cultural, onde veio um dos grandes convidados, era um representante é muito engraçado, porque é tipo trocas culturais entre Pernambuco e o Reino Unido, né? Você fica assim pensando, mas o que é que... Mas tinha um representante da Escócia, que a fala dele... Eu estava no evento, eu participei na abertura do Santa Isabel, dancei com o balé, e no dia seguinte eu estava no evento, nos seminários, e quem abriu o seminário foi esse escocês, e ele começou dizendo o seguinte, que estava constrangido, porque ele tinha sido convidado para ensinar, para falar sobre as experiências de preservação do patrimônio, né? Tinha vindo de tão longe, e achava que não tinha nada para fazer ali. E todo mundo começou a se olhar, assim. Eu lembro que eu estava com 2 colegas da fundação, todo mundo se olhando assim. Eu não tenho o que fazer aqui. Porque a melhor aula que alguém pode dar sobre preservação do patrimônio, Recife nos deu ontem com a apresentação do Balé Popular do Recife. Eu chorei. Eu estava lá. E isso é muito interessante, né? Só que, Pedro, eu digo... Pronto, é um espetáculo. O espetáculo é feito em um momento, né? O que é que do balé a gente pode resgatar hoje? É essa a provocação que eu faço. Não faço só para o balé, faço para os bailarinos, faço para entidades públicas, né? É essa preocupação em criar uma política que continue incentivando a produção cultural, mas uma perspectiva do que está sendo produzido tenha alguma forma de registrar isso. Porque senão não fica para as próximas gerações, não fica. Você participou da aula com a Amélia Veloso. E a aula de Amélia, de despedida, que não é de despedida, que ela nos ensinou naquele dia, que a gente não precisava sair do balé. E você foi uma das pessoas que nunca saiu do balé, nem o balé saiu de mim. Fora do balé, né? Porque a sua forma de falar é justamente de uma pessoa que está cada vez mais dentro do balé. E você, não sei se tem a consciência de que mesmo nas terras do Alemar, você foi uma das pessoas que fez o trabalho de divulgação e de resgate, de divulgação do Balé Popular do Recife em Portugal, porque você participou do Balé Brasil em Portugal, você, junto com a gente, construiu os princípios da Associação Brasílica, Associação Intercultural Brasílica de Portugal. Você participou daquele início, aquele alicerce todo.
onde deu a possibilidade de pessoas, brasileiros, portugueses, africanos do mundo lusófono, conhecerem a dança do Balé Popular do Recife, a dança do Pernambuco, a dança do Nordeste. Eu não sei se você conseguiu perceber isso que você fez? Não, Pedro, talvez eu não recordava de fato os nossos embates, e quando você falou que era muito, né, a questão das pessoas, que eu realmente me lembro disso, e acho que você tinha... uma coisa é a gente ter a compreensão de que a gente contribui de alguma forma, né? Ter também o reconhecimento de quem está ali todo dia que sustenta a engrenagem, entendeu? Então, eu agradeço assim, esse reconhecimento. Foi muito importante para mim, mais uma vez. Foi muito bom para mim poder estar em Portugal e me sentir, né, de alguma forma, aquelas oportunidades que eu tive. Mas se não fossem vocês naquela engrenagem, no dia a dia, naquela luta, né, realmente a coisa só se deu por isso, né? Então, não vamos... fugir dessa realidade. Agora, e voltando para aquela situação, eu aqui no balé, e aquelas situações que você colocava, das pessoas que ou viviam só o balé, ou davam aula, a minha crítica que existia ali, aí já era uma coisa diferente, porque eu achava que a gente poderia contribuir com o balé sem necessariamente ser o professor da dança. Entendeu? E era isso que eu queria colocar para você, que existiam outras formas de contribuir com o balé, né? Mas assim, não, mas ao mesmo tempo compreendia que nem todas as situações. Eu tentei, até eu estava ingressando no curso da universidade, tentei até organizar a estrutura documental do balé, as tecnologias que a gente tinha na época, se fosse de hoje, então nada daquilo ali, aquela documentação dos artigos de jornais teria se perdido, né? Mas eu acho que eu me sentia muito mais parte dessa engrenagem, mesmo sendo só bailarina, com aquela compreensão que eu tinha naquela época, realmente, do que esse momento em Portugal, com certeza. Talvez se eu estivesse mais próximo lá de vocês, eu pudesse Qual foi a sua frase célebre no Balé Popular do Recife? Você lançou uma frase. Foi uma brincadeira, não foi? Foi uma que aconteceu, é verdade. Como era a frase? Sossego, picos, mundo, né? Sossego, picos, mundo. Não me faça repetir a coreô, porque eu não sei no futuro para onde... Mas é só agradecer mesmo ao André e as pessoas que conviveram conosco. Então, né? diga, para concluir, em poucas palavras, ou em apenas uma, se assim preferir, o que é o Balé Popular do Recife para você? Vida. Que ele continue mesmo quando não estiver aqui.